sacerdote do templo de Jerusalém. E ele foi preso junto com outras pessoas. E nesse cativeiro, Deus o chama, já era sacerdote, Deus o chama para a profeta. E Ezequiel, ele teve uma visão. É uma visão assim, sem pegar o texto inteiro, a gente vê que é uma visão assim, extraordinária mesmo. Ele via 4 seres, parecia com faces de pessoas, com rostos de pessoas, mas tinha metade do rosto que era de leão, tinha outra parte do rosto que era de águia, e aí ele viu. Mas ele viu tudo isso para ele compreender a glória de Deus. Ele viu, ele disse aqui que ele ouviu uma voz falando, fica de pé. E era Deus falando com ele. Fica de pé. E era Deus falando com ele. Então, Ezequiel, através de visão, ele pôde contemplar essa glória de Deus. E se a gente pegar o livro de Ezequiel, praticamente todo vai falar de visões, né? Simbolismos, visão. Mas Ezequiel foi chamado de dentro do cativeiro para profetizar, para ser profeta. E os profetas que conseguiu ver essa visão. Aí no relato, nesse pedaço dessa leitura, na continuação dessa leitura, né? Fala de tudo que Ezequiel viu naquela visão. Tudo. No carro. E aí, assim, coisas assim que a gente não imagina o que ele viu, mas explica tudo. Que ele viu aquele carro e aqueles e a roda daquele carro também era conduzida por aqueles seres. Assim, a nossa mente não entende, a nossa mente humana não entende. Mas assim, a gente vê o quanto Deus nos quer bem, o quanto Deus, quando ele fala que ele, quando ele viu, que ele ficou de pé, o Espírito de Deus já entrou nele. E aí, e a partir dali, ele já passou a ser, foi chamado para ser profeta, e ele conseguia falar as profecias de Deus, não o que ele vinha do seu coração humano, né? Mas ele conseguia falar que Deus colocava na boca dele. Imagina essa experiência de Ezequiel, né? No lugar ali olhando a natureza, aquelas visões, né? tudo dele, olhando, e ali de repente parece... Vinha tudo aquela visão. Era fogo, fala que ali tinha pedras como se fosse rubis, e tinha... Todas as visões que ele via, né? Era uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. Então a gente vê o carinho de Deus, como Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Ele não... chama porque a pessoa já sabe que aquela pessoa, né? Ele capacita os escolhidos, né? Então ele já deu aquela ele dá para ele para poder, né? Ser um profeta. Sim. De Deus, né? Igual aquele de Daniel, né? Assim, Daniel é outro também. Foi escolhido assim, entre tantos, né? Daniel foi outro. Foi Davi foi o Davi que foi escolhido assim também, né?